se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Deus revelado.
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Graça e paz, amados, como é bom poder estarmos juntos para adorar o Senhor, para louvar o seu nome, para bendizer a sua majestade. É bom estar juntos mais nesse domingo, orando a Deus para que logo voltemos a nos encontrar, para que possamos nos rever, para que possamos estar na casa do Senhor, ali juntos, reunidos como a igreja, como o povo santo, adorando a Deus. Olha, irmãos, quanto tem isso trazido sofrimento e tristeza para muitos. Eu mesmo tenho me sentido triste, sabe, em ficar enclausurado, sabe, confinado, sem poder rever os irmãos, sem poder adorar o Senhor na sua casa, casa de oração. Nós sabemos que não é um lugar santo, não existe uma mística, mas é um lugar onde nos encontramos, é um lugar onde, sabe, nós podemos nos ver, podemos nos abraçar. Quantas pessoas estão almejando? E talvez não voltemos mais para a igreja, talvez não tenhamos mais tempo para esse momento dessa igreja aqui, porque talvez o Senhor esteja voltando e logo nós avistaremos o Senhor nos céus, vindo para resgatar a sua igreja, e todos subiremos com Ele para a nova igreja. A igreja triunfante, o novo céus, a nova terra, e talvez já não exista mais esse mundo caído, já não exista mais o sofrimento, nem a angústia, porque o Senhor está voltando. Amados, devemos estar orando, confiados no Senhor. E talvez o Senhor não volte ainda nesse período, mas o certo é que nós precisamos ter amor, nós precisamos ter unidade, nós precisamos ter, sabe, afeição, comunhão, precisamos viver a vida intensamente, com alegria no coração. Precisamos compreender que os dias estão se cumprindo e que precisamos sair ao mundo para pregar o Evangelho. Precisamos ter alegria de servir ao Senhor. Precisamos saber que em meio a toda essa situação tão angustiosa, a igreja do Senhor persevera, confia, aguarda a volta do nosso Salvador. Eu quero ler com você nesse instante no livro de Salmos, o Salmo 127, um salmo de Salomão, um dos homens mais sábios que já houve aqui na terra, não porque veio dele, mas porque Deus concedeu a sua oração. Deus lhe deu sabedoria para que ele pudesse conduzir o seu povo, para que ele pudesse falar da parte de Deus, para que ele fosse cheio do poder do alto. Eu quero ler com você o Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Eu quero orar com você. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu perdão sobre nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos concede alegria, fé, ânimo, esperança, porque Jesus está voltando. Ó Senhor, que a tua igreja possa viver em unidade, em amor e em comunhão. Tem misericórdia de nós, remove todas as intrigas, todo o ódio, toda a inveja, ó Senhor, tudo aquilo que não te agrada. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja santa, uma igreja que vive na unidade, no vínculo da paz e da comunhão uns com os outros. Ó Pai, que possamos logo voltar à tua casa, se assim o Senhor o desejar e o permitir, que a tua igreja, o teu povo espalhado por toda a terra possa voltar a reunir-se e adorar o teu nome, e vindo ainda com a missão ainda mais, sabe, acalorada, mais compreendida aos nossos olhos, para pregar o Evangelho a toda criatura. Abençoa minha família, abençoa nossas famílias. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.
e amém. Como é bom poder compartilhar da palavra, viver em unidade, em amor. Amados, o Salmo 127 é um texto maravilhoso por demais. É um salmo que foi atribuído a Salomão, filho de Davi. E em uma de suas características que tem esse salmo, ele tem um certo tom sapiencial, ou seja, as palavras desse salmo visam nos ensinar a sabedoria e a sabedoria do alto, não a desse mundo, não a filosofia humana, mas a sabedoria que emana de Deus. Mas o que precisamos saber para sermos sábios, irmãos? Em primeiro lugar, sobre a inutilidade de uma vida sem Deus. E em segundo lugar, a bênção da vida com Deus. Nós vamos ver que esse salmo trata dessas duas verdades. Com Deus temos bênçãos, sem Deus temos uma vida sem propósito. Esses dois temas não correspondem exatamente às duas partes principais do salmo, mas ele nos traz bem perto aquilo que Deus deseja, do qual nós vivamos aqui. É verdade, a primeira ênfase aqui, os versos 1 e 2, nos mostra de quem é que o Senhor, é aquele que ama a Deus, né? É de quem a bênção do Senhor, sem ela tudo é vão. É exatamente isso, a bênção de Deus depende do temor ao Senhor, de uma vida em comunhão com Ele. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar sobre o tema, exatamente o que diz no Salmo: todo bem procede de Deus. Na sua vida, na vida do povo de Deus, na minha vida, na nossa vida que tememos ao Senhor, Criador dos céus e da terra, o bem, a maravilha, a bênção provém sempre do trono da graça. Em primeiro lugar, a inutilidade de uma vida sem Deus. É exatamente sobre essa temática que eu quero mostrar aos irmãos, porque o verso primeiro que lemos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Sabe por quê? Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você é amado de Deus, amada do Senhor, você teme a Ele, você busca a sua face, não apenas no momento público, mas em secreto. Você busca a face do Senhor, você tem clamado a Deus por misericórdia. Você reconhece que é pecador? Você reconhece que você é tão falho quanto o seu próximo? Você reconhece que tem mais traves no seu olho do que o cisco do olho do seu irmão? Será que você reconhece sua fraqueza? Porque não há ninguém na terra infalível. Todos nós somos fracos, suscetíveis ao erro, mas nós dependemos do Senhor. Nós confiamos na providência do Deus Altíssimo. O salmista começa com assuntos do dia a dia, moradia, segurança e trabalho. Tudo isso eu e você temos em comum. Tudo isso toda a humanidade tem em comum. Ele quer, através de exemplos particulares, chegar ao ensino de caráter geral, o ensino da palavra de Deus, a nossa existência aqui na terra. Ele fala da construção de uma casa, que é o abrigo, é a proteção para a família, que todas as pessoas desejam a casa, um lugar para onde ir. Ele também fala da segurança de uma cidade, o que permite seus moradores viverem em paz. É exatamente isso que diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E esse salmo também fala do trabalho, do esforço para prover o que é necessário à nossa subsistência. Quem de nós que tem a compreensão entende que precisamos trabalhar? Do sustento, sabe, com nossas mãos, aquilo que Deus nos capacita. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é costureira, se você é cabeleireira, se você é pedreiro, sabe, aquilo que Deus lhe deu de capacidade, louve a Deus com aquilo que o Senhor lhe capacitou. Então esse salmo fala sobre casa, sobre cidade e sobre o trabalho, onde todos nós, onde toda a humanidade exatamente subsiste sobre essas questões. E eu quero mostrar aqui essa verdade. Os construtores, os sentinelas e o homem que sai para trabalhar devem empreender conhecimento, atenção e esforço em tudo aquilo que vier em suas mãos. No entanto, o salmista procura mostrar que tais esforços, sejam em construir uma casa, em guardar uma cidade, ou trabalho com o máximo de empenho, sem a bênção de Deus, tudo isso não dará em nada. Tudo isso é vão. Ou seja, tudo que vier às nossas mãos para fazer, façamos com temor ao Senhor, com alegria no coração, sabendo que é Ele que nos concede todas as coisas.
No hebraico, há um termo que aparece aqui 3 vezes nesse texto, verso 1 e verso 2, que é traduzido como em vão e inútil. Em vão será acordar à tarde, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada. Refere-se à vaidade, à mentira, a algo vazio, a inútil. Portanto, o conhecimento, o cuidado e o empenho humano não são garantias de sucesso. Você pode ter conhecimento, você pode ter toda a destreza, todo o empenho, mas isso ainda não vai lhe dar garantia de sucesso pleno e verdadeiro e absoluto. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus vocês falharão, eles falharão. Aquele que não teme a Deus já está falido em seu sentido máximo de existência. Sem Deus, todo esforço se torna inútil. Nós que somos povo de Deus, que cremos na sua palavra em toda ela, desde Gênesis até o Apocalipse, que cremos que essa revelação do alto é para a glória de Deus, para a nossa edificação e para a nossa condução rumo aos céus, nós não perdemos a esperança em Deus. Isso necessariamente também não quer dizer que a casa não seja construída, ou que a cidade não seja guardada, né? Ou que o homem que acorda cedo e vai dormir tarde, no final das contas, não significa que ele não vai ter o pão de cada dia. Mas o que aqui vai nos trazer a triste constatação que foi tudo em vão, né? E é isso que o texto nos mostra por 3 vezes, em vão e inútil, aqueles que fazem as coisas sem o temor do Senhor. No final virá a triste constatação que foi tudo em vão. Sem o Senhor, tudo que você faz, tudo que eu faço, todo o meu esforço, o seu trabalho, o que você compra, os seus estudos, o seu casamento, a sua família, sem a bênção de Deus, tudo isso é vão. Ou seja, o homem dedicado ao seu trabalho, alguém que mal pode dormir. O salmista diz que tal pessoa comerá o seu pão, mas a respeito desse pão, ele diz, foi o pão que penosamente granjeastes. Porque o texto diz aos seus, ele dá enquanto dorme. Sabe por quê? É interessante perceber, vamos lembrar do texto lá de Gênesis, capítulo 3, verso 17, quando Deus fala para Adão, depois do pecado, e disse o Senhor, e a Adão disse Deus, visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Aquele que não teme a Deus, aquele que não agrada-se de Deus, aquele que não busca a face do Senhor, ele vive aqui essa vida de forma penosa. Ele pode granjear muitas riquezas, tem muitas coisas, mas no final das contas, ele terá um vazio no seu coração. Porque só Deus, de fato, preenche a nossa vida e nos dá sentido para viver. O pão está na boca e chega até o estômago, mas não há alegria daqueles que não temem a Deus. Não há verdadeira felicidade e não há paz daqueles que granjeiam muitas riquezas nesse mundo, mas no último dia lhe pedirão conta da sua alma e para quem será? Meus irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Precisamos entender que a nossa vida aqui é muito rápida, passageira, e devemos amar uns aos outros, devemos andar nos caminhos do Senhor, devemos fazer a vontade do Pai. Aquele que não teme a Deus, só existe ansiedade, inquietação e medo no seu coração. E por meio dessas ilustrações tão comuns, o salmista quer ensinar que tudo na vida depende da bênção de Deus. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Eu sei que tudo que eu tenho, das coisas mais simples, daquilo que eu almejo conquistar, ou ter segundo a misericórdia de Deus, eu sei que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As realizações humanas sem Deus, elas podem ser como um tipo de uma droga que ilude por um tempo, mas quando o efeito passa, há um grande vazio. A pessoa fica dependente daquilo ali, mas isso nunca vai preencher o seu coração. O que o salmista ensina aqui e vai nos ensinar muitas verdades da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero exatamente dizer para você, quando nós aqui nos dedicamos nesse texto, olhando aqui para o verso 2, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Muita gente tem gasto o seu tempo trabalhando em 1, 2, 3, 4 empregos, sempre preocupando em ganhar dinheiro para pagar as contas, para aquilo e para aquilo outro, esquecendo-se que a sua vida, nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos dá, nos alegrando na sua providência. Imagine um homem nessa situação,
cujo seu proceder aqui, de acordo com este salmo, é exatamente uma pessoa preocupada com muitas coisas. Um homem dedicado ao seu trabalho, acorda cedo, dorme tarde, empenha-se em que está e em que deixar para os seus filhos um futuro, uma herança, e ele fica preocupando e calculando como ganhar e ganhar cada vez mais, mas esquece de instruir os seus filhos com a verdade, esquece de participar da educação dos filhos. Isso tem acontecido com muitas famílias, muitos lares, muitos pais e mães, em busca de, eu preciso ter bastante para pagar um bom estudo para o meu filho, para dar aquilo que ele precisa, e esquece de dar amor, de ensino, do temor do Senhor, de sentar com ele, de conversar, de olhar nos seus olhos, de vê-lo crescendo e acompanhar o seu crescimento. E muitas vezes os filhos crescem mimados, eles têm muitas coisas, mas não têm algo tão importante como o relacionamento de uma família. Eles não aprenderam a amar os seus pais, nem receberam dos seus pais amor. Presentes e coisas não substituem o amor, a atenção, o cuidado. Depois de tanto esforço na sua velhice, esses pais que buscam muito granjear tantas coisas, vendo os seus filhos que muitas vezes eles não sabem em que caminho enveredaram, porque se deram conta que os seus filhos estão andando por caminhos tortuosos. Eles jamais esperariam que seus filhos fizessem isso, que andassem nesses caminhos, e eles talvez perguntem: onde foi que eu errei? Muitas vezes, muitos pais têm errado, porque não compreendem que, em primeiro lugar, deve conduzir a sua família na unidade, no amor, no temor, e pedindo a Deus sabedoria do alto. Talvez esse homem diga para si mesmo: todo o esforço da minha vida deu em nada. Esse é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como centro de tudo, de não depender dele e esperar na sua bênção. Porque o Salmo 127, ele vai nos ensinar que todas as coisas procedem de Deus e que eu devo confiar na sua providência, seguindo a Deus, temendo a sua palavra, sendo conduzida por ele, instruindo a minha casa e os meus filhos. Diz o salmista: sem o Senhor tudo é vão, é tudo sem sentido, é um grande vazio. Sem o Senhor dirigindo nossos passos, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que pareçam aos nossos olhos e dos outros, não são nada mais do que cabanas de palha que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo. As nossas construções, elas não passam de algo que será demolida, que será destruída, porque são vazias de sentido e propósito. Porque muita gente parece que espera a sua vida só nesses dias aqui, e a palavra de Deus diz que aqueles que, esperam só nesses dias são os mais infelizes de todos os homens. Nós devemos almejar os céus, a vida com o Senhor. O Salmo 127 nos ensina a não confiar nos meios, em nossa capacidade, nem no braço do homem, mas em Deus. Então não se case, não curse uma faculdade, não aceite uma promoção no seu trabalho, não construa, não compre, não vende. Não faça nada sem a certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Todos os seus passos devem ser conduzidos por Deus em oração, na sabedoria do alto, na comunhão dos santos, ouvindo a voz de Deus e sendo instruído pelo seu Espírito Santo. O sucesso de seus empreendimentos não depende da sua capacidade de planejar, nem da sua diligência no trabalho ou qualquer outra coisa. Há pessoas que pretendem salvar o seu casamento, criar seus filhos, suprir as necessidades da sua família, confiando nos seus próprios esforços, na sua própria capacidade. Tolo! Só o Senhor que pode nos dar todas as coisas. E só o Senhor pode nos abençoar em todos os nossos sonhos, em todos os nossos planos. Não tenha vergonha de depender de Deus, irmãos, pois somente com a sua bênção podemos dirigir a nossa vida. Somente com a permissão, com a graça, com a sabedoria do alto, Deus vai nos abençoar. Então, irmãos, nós precisamos ver que todo bem procede de Deus, e nós vimos que, em primeiro lugar, a inutilidade da vida sem Deus, ou seja, se nós fizermos planos confiados em nós mesmos, nos meios, na nossa capacidade, e talvez, nos meios que possamos conseguir com outros, isso tudo é vão. Agora nós vamos ver em segundo lugar, que as bênçãos da vida, elas estão constituídas em Deus. Todo bem procede de Deus, e as bênçãos de uma vida que recorre da sua graça. É isso que diz o verso 3, o verso 4 e o verso 5 do Salmo 127.
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui devemos notar a relação desta segunda parte com a primeira parte do Salmo. A edificação da casa na primeira e a edificação da família na segunda parte desse Salmo. Os sentinelas guardam a cidade, nós vimos nos primeiros versos. E os filhos que protegem o pai, nós vemos agora nessa segunda parte do Salmo. Na segunda parte, em resposta à inquietude e à inutilidade da vida sem Deus, o salmista agora apresenta a vida que é abençoada quando depende do Senhor e coloca tudo diante do seu altar. A exemplo da nossa vida, irmãos, devemos sempre confiar na providência divina. Aqui o salmista fala sobre as dádivas de Deus. Primeiro em dar ao homem comer do seu trabalho e depois o dom dos filhos. É exatamente isso. A partir da parte final do verso 2, o salmista coloca em contraste um homem que trabalha incansavelmente, como se o sucesso dependesse dele, de seu esforço, não é? O homem que é amado por Deus, a este o Senhor dá o pão enquanto ele dorme. E por que isso, irmãos? Obviamente isso não quer dizer que Deus alimenta enquanto ele está na ociosidade da vida. Não, esse homem trabalha, esse homem confia em Deus, esse homem também acorda cedo, mas esse homem não passa dias, horas pensando, preocupado, porque ele confia no Deus da sua vida. O que o salmista quer mostrar através desse contraste, desses dois tipos de pessoas, é que enquanto o homem sem Deus trabalha quase sem dormir para comer o pão de dores, aqueles a quem Deus ama, né, trabalham também, mas não neste afã. Eles sabem que o sucesso é fruto da bênção e da providência de Deus. Confiam em Deus e por isso eles podem dormir em paz. Com isso, o salmista quer mostrar que a bênção procede sempre do Senhor. Ele cuida dos seus amados, ele abençoa o trabalho daqueles que diligentemente confiam nele. A seguir, a partir do verso 3, o salmista fala da bênção na família. Esse versículo começa com a expressão que visa chamar a nossa atenção. Diz o texto: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O salmista se refere aos filhos como herança e galardão, ou seja, uma recompensa que Deus nos concede como dádiva abençoadora. Devemos entender aqui a herança não de acordo com o direito hereditário, mas com a livre concessão da graça bendita de Deus. Uma recompensa que não é paga como dever, mas de alguém que livremente faz uma promessa e depois a cumpre. Que bênção! Sabe, irmãos, Deus sempre tem algo muito melhor para o seu povo, para aqueles que nele confiam. O salmista quer dizer com essas palavras que os filhos são uma dádiva de Deus, uma bênção que Deus concede aos pais. Portanto, os filhos não chegam por meio de um processo mecânico, mas como uma dádiva dos céus. Não é? Então Deus, quando concede nessas bênçãos, nós precisamos reconhecê-las e louvar o seu nome. Nota então que o salmista quer ensinar algo geral. Deus cuida do seu povo, Deus abençoa aqueles que o amam, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Mas o que o salmista utiliza para provar a bênção de Deus sobre os seus amados? O fato que os filhos vêm do Senhor. Os filhos aqui são comparados às flechas nas mãos de um arqueiro, de um guerreiro. Note que não são flechas na aljava, mas as flechas na mão de um guerreiro, né? Disponíveis para o uso. Assim são os filhos que o Senhor concede aos pais. Ou seja, são como armas que podem servir para defender a sua casa, a sua família, ao seu pai. Essa é a bênção de Deus. Especialmente se esse pai esteve ainda jovem, quer dizer que quando ele estiver velho, ele terá muitos homens dentro da sua casa, muitos filhos. E isso trará segurança, conforto e a bênção de Deus. Exatamente. Veja o que diz o verso 5. No que consiste essa bem-aventurança do Salmo?
Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é o lugar de colocar as flechas. E aqui equivale a dizer, feliz o homem que enche a sua casa de filhos. E por quê? É exatamente isso que dissemos. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Assim como diz o verso 5 desse salmo. Aqui ele menciona inimigos à porta. Ou seja, essa porta refere-se à cidade, onde assuntos são resolvidos. E o que dá a entender é que o pai sofre alguma acusação, mas ele tem os seus filhos para defender diante do tribunal dos homens. Mas ele não chega só porque os seus filhos estão em sua defesa, ao seu lado. O salmista diz que não serão confundidos, isso é, eles não serão intimidados. É isso que diz o verso 5. Como flecha na mão do guerreiro, diz o verso 4, assim são os filhos da mocidade. E o verso 5 diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Essa é a bênção de Deus para a nossa vida, para a vida daqueles que o temem, da igreja do Senhor espalhada por toda a terra. O salmista diz que eles jamais serão confundidos, jamais serão intimidados. Esses rapazes não deixarão seu pai sozinho, mas lhe darão apoio e proteção, os filhos. Assim notamos que a bênção aqui não se refere só a ter muitos filhos, mas a educá-los na piedade, no temor do Senhor, porque Deus abençoa o seu povo e a sua igreja. Amados, esse salmo nos traz muitas lições e eu quis apenas mostrar essa verdade das bênçãos recorridas daquele que teme a Deus e coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor. Em detrimento daqueles que não buscam a Deus, que não temem a Deus e que acham que tudo que consegue é fruto de si mesmo, de si para si. E no final ele verá o penoso lucro e ganho da sua vida. Não terá amor, não terá paz e muito menos a vida eterna. Eu quero concluir dizendo, para que eu e você possamos refletir como tem sido o nosso relacionamento com Deus em nossa caminhada aqui na Terra. Você confia de fato na integralidade em Deus? Você coloca tudo diante dEle? Ele tem o primeiro lugar no seu coração, nas suas decisões? Será que de fato a gente consulta a Deus? Será que a gente coloca todos os nossos projetos e planos diante do Senhor? Você tem buscado o Senhor e deixado que Ele dirija, conduza os seus passos aqui na terra? Tudo quanto você faz ou pretende fazer, expõe ao Senhor e pede a Deus orientação e ajuda e socorro. Assim como nós vemos nos salmos, os salmistas recorrendo à graça, à face de Deus, ao socorro divino. Você tem feito isso para seus filhos, para com o seu casamento, para com seus empreendimentos, para com o seu trabalho, para com os seus relacionamentos. Sabe, a maioria dos nossos problemas seriam resolvidos se nós tivéssemos, comunhão plena com Deus, oração, vida aos pés do Senhor. Ele nos daria sabedoria, Ele nos daria condição de resolver o nosso problema tão somente com essa comunhão bendita dos céus. Que você possa sempre responder a Deus, sim, Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, eu estou trabalhando em vão. Que você possa dizer, sim, Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, eu estou vigiando em vão. Que você possa dizer ao Senhor, é inútil levantar de madrugada e suar para ganhar o pão de cada dia, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto Ele dorme. Você crê nisso? Você confia que é Deus que nos sustenta e conduz a sua vida aqui na terra? Que esta seja a sua vida, que essa seja a sua oração, que você diga ao Senhor que deseja viver para a glória dEle, para o louvor da sua majestade. Que eu e você possamos viver a cada dia da nossa existência, dizendo, Senhor, conduz os meus passos, dá-me sabedoria, perdoa os meus pecados. Que Deus seja o motivo da tua vida, que Deus possa ser a razão da nossa vida aqui na terra. A Deus seja o poder e a glória para todo sempre, hoje eternamente. Amém e amém. Eu quero orar com você e logo depois impetrar a bênção apostólica. Feche seus olhos por um instante, meus irmãos, e oremos. Santo Deus, te louvamos pela tua bênção bendita, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Ó Deus, ajuda-nos a entender, assim como o salmista, no Salmo 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ó Senhor, que nós possamos entender que a nossa vida, nossa família, o nosso lar, nossos bens, o nosso trabalho, a nossa saúde, toda a nossa existência deve ser colocada diante do teu altar.
Abençoa-nos, ó Deus, para que compreendamos isso e para que, enquanto vivermos aqui, possamos viver confiados no Senhor, perseverando na Tua palavra, sabe, humildemente reconhecidos que nada somos e nada podemos fazer sem a Tua graça. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua família espalhada por toda a terra. Perdoa os nossos pecados. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo aqui e com o teu povo espalhado sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos, tenham uma boa semana. E não se esqueça, logo mais teremos a escola dominical às 3 horas da tarde. Acompanhe o Pastoreando a Igreja todos os dias a partir das 10 horas. Tem uma palavra de oração e uma reflexão das Escrituras. Quintas-feiras temos aí também o discipulado às 19 horas. Nessa próxima quinta será o seminarista William. Não esqueçam, participe das atividades, não deixe de orar uns pelos outros. Deus te abençoe. Persevere, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Deus te abençoe, uma boa semana. Fique na paz, amados.